Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje vou falar um pouquinho mais sobre o filme Nosso Lar. Olá, estamos começando mais um Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar de um livro que virou filme. Um livro de 67 anos chamado Nosso Lar. E agora o filme Nosso Lar, que está fazendo um sucesso muito grande aqui no Brasil, e outras obras que foram derivadas deste livro, do livro Nosso Lar. O livro da Iergorina e agora o livro do Luiz Eduardo, que é jornalista e escritor e que escreveu o livro Desvendando Nosso Lar. Estranho é que na época em que o livro foi lançado, ele era criticado como sendo um pouco fantasioso, que as coisas que tinham lá eram meio absurdas, né? E hoje nos parece tão contemporâneo. Eu já ouvi algumas críticas dizendo que a arquitetura em Nosso Lar parece um pouco Brasília, um projeto de Oscar Niemeyer. Quer dizer, os críticos de plantão estão sempre prontos a tentar destruir as obras e as realizações, mas no final das contas eles acabam destacando as qualidades dessa obra, que há 67 anos atrás era tão revolucionária que deixava até alguns espíritas com um pouco de receio. E agora ela mostra como ela era verdadeira. Na verdade não era uma ficção científica, era a antecipação de algumas coisas que já estavam acontecendo lá no plano espiritual e que agora, 67 anos depois, chegaram aqui no plano físico. Vamos ouvir a entrevista com o Luiz Eduardo e saber um pouquinho mais sobre o Nosso Lar, o filme e o livro. Hoje estou com o escritor Luiz Eduardo de Souza, que escreveu o livro Desvendando Nosso Lar. Nosso Lar com grande sucesso nas nossas bilheterias no cinema de todo o país. Bom, Luiz, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E teve muita procura, né, por esse filme, né, o Nosso Lar, né? E muito embora muitas pessoas já tenham lido, né, o livro, né, de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, ainda há muitas dúvidas. Foi daí que surgiu a ideia de escrever esse livro? Sem dúvida. Primeiramente, né, é um prazer estar novamente aqui conversando com você. Nosso Lar é um livro que foi editado em 1944, né? Então é um livro que ele já tem aí 70 anos praticamente. Que ele foi editado pela primeira vez. Ele tem um texto que é relativamente rebuscado, né? Não é que é tão difícil a compreensão, mas ele tem termos que eram adequados à década de 1940. E ele é um romance e ao mesmo tempo é um livro de conteúdo doutrinário. Então tem muita coisa, muitos ensinamentos, ele desvenda na verdade o plano espiritual, só que tudo isso com um pano de fundo que é um romance. Certo. Quando a pessoa assiste o filme, é uma versão obviamente condensada do livro Nosso Lar, e tem uma preocupação, o filme teve uma preocupação muito grande em não deixar grandes dúvidas, trazer as coisas básicas, mas não deixar com que a pessoa saia de lá sem entender a parte básica, né, digamos assim, da doutrina espírita e do que ele encontra do outro lado. Quando eu decidi escrever o Desvendando Nosso Lar, foi com um foco muito grande no livro Nosso Lar, né? Eu já tinha feito algumas releituras do Nosso Lar e a cada vez que eu fazia uma releitura eu me surpreendia muito com coisas que eu deixei de ver na primeira leitura, né? Eu acredito que isso seja comum a todos, né? Porque cada vez que a gente lê uma obra, né, do Chico, né, principalmente esses, né, escritos, né, ditados pelo espírito André Luiz, parece que cada leitura, né, cada releitura traz um ponto novo, né, algo novo, né? Sem dúvida nenhuma. E o Nosso Lar tem um ingrediente que ainda é até maior, porque quando você começa a ler, você começa a se envolver na história do André Luiz, você começa a torcer por ele, você tem todo o mistério do que vai acontecer quando ele rever a família dele, e qual vai ser a atitude dele, quais vão ser as reações dele, que de repente, quando ele, por exemplo, está explicando como é o funcionamento de uma colônia espiritual, ou quando o Lísias está comentando com ele como que era o umbral, né, ou por que ele estava lá,
o leitor fica tão envolvido com a história que às vezes passa muito rápido por essa parte porque você quer saber exatamente o que vai acontecer com o André Luiz. Aí quando termina, você tem, obviamente, teve acesso a uma série de informações, mas muitas das coisas que ficaram ali não ficaram claras. Não exatamente porque o livro não foi claramente explicado, mas porque o pano de fundo é o romance, né? E o Desvendando o Nosso Lar, que foi o livro que eu escrevi, tem o propósito de trazer essas informações mais diretamente, né? Conceituando e contextualizando, obviamente, dentro do que é trazido dentro do nosso lar. Então, por exemplo, é um livro que explica desde o que é uma colônia espiritual, né? Porque o nosso lar é só mais uma colônia espiritual, né? Às vezes, quando a gente lê o nosso lar, às vezes a gente fica com a impressão que é única, que todo mundo vai para o nosso lar, né? Só que o nosso lar só tem 1 milhão de habitantes, né? Fala, caramba, se tem só 1 milhão de habitantes lá, como que eu vou? Aí o livro explica, não, é mais uma colônia, existem outras, como é o funcionamento dessas colônias, a questão da sintonia, né? O porquê que alguém desencarna como André Luiz e vai para um umbral, né? Já que era um espírito que, teoricamente, ou pelo menos para a sociedade, ele não tinha feito nada de extraordinário, mas também não tinha feito nada de ruim, né? E ele chega lá na condição de suicida, né? Exatamente, né? Você pegou um ponto muito interessante, que muitas pessoas se perguntam isso, né? André Luiz foi um médico, né? Na vida terrena. Fez, logicamente, o bem, né? Ajudando outras pessoas. Por que foi considerado um suicida ao chegar lá? Exatamente, né? E ele mesmo, né? Ele mesmo se surpreendeu. Começo, ele se surpreende e ele fica questionando isso. Obviamente, assim, a imagem que a gente tem externa não necessariamente condiz com o que a gente é internamente, né? E aqui a gente tem, muitas vezes, algumas máscaras, né? O André Luiz, ele chega lá, e ele chegou lá, obviamente, como um suicida involuntário, porque ele chegou antes do tempo que ele deveria chegar. O corpo físico, ele tem uma programação e ele deve durar uma quantidade X de tempo aqui no planeta. Obviamente, pelo mau uso, né, e às vezes a gente abusa, né, abusa desde do álcool, da comida, come em excesso, come tudo que acha que é gostoso, maravilhoso. O André Luiz, ele era uma pessoa que era muito estressada, né? Ele era, de alguma maneira, não materialista, mas muito apegado às coisas do dia a dia, à função dele, enfim. Até os próprios atendimentos que ele fazia mais por brincadeira do que os atendimentos que ele fazia gratuitamente. Ele não fazia como um ato de generosidade, efetivamente. Ele fazia por fazer, mas, obviamente, esses atos ainda acabaram resultando num ganho para ele do outro lado. Então, ele chegou no plano espiritual um bom tempo antes do que ele deveria ter retornado, por conta de todo o estresse que ele tinha, do corpo físico dele que já chegou debilitado, né? E aí ele foi entender em nosso lar que isso gerou para ele uma condição de suicida, bem como para nós, né? A gente vai continuar então falando um pouquinho mais sobre o trabalho e esses excessos no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é Desvendando o Nosso Lar, livro escrito pelo jornalista Luiz Eduardo de Souza. Bom, Luiz, no bloco anterior a gente estava falando da chegada de André Luiz, né, na colônia espiritual Nosso Lar. Bom, uma das questões que fica claro não só no livro como também no filme é a questão dos excessos, né? O quanto qualquer tipo de excesso pode ser prejudicial, não só para o nosso corpo físico como também para o espiritual. O que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Uma das coisas que fica muito clara em nosso lar é que toda ação, ela gera uma reação. Então, quando a gente faz coisas boas, né, quando a gente pratica o bem, a gente está atraindo para nós coisas boas, né? Do momento que a gente faz coisas negativas, que a gente prejudica o outro, ou se prejudica, né, a partir do mau uso que a gente faz do corpo, com todo tipo de excesso, né? A partir do momento que a gente tem um apego muito grande à materialidade, às coisas materiais, né? Por exemplo, o André Luiz chegou ao umbral sem nenhum conhecimento da vida fora da matéria, ainda apegado a coisas materiais. E a gente vê no livro, a gente vê no filme, depois isso é explicado também em Desvendando o Nosso Lar,
que ele sofria ali uma série de padecimentos. Ele sentia dores, ele tinha todas as necessidades físicas, fisiológicas, ele tinha fome, ele tinha sede, né? E por que isso? Porque ele ainda estava apegado a todas as coisas materiais que tinha aqui, né? Em vida ele não buscou nenhum tipo de valor mais elevado. Então o filme Nosso Lar, o livro, eles servem para nós de alerta. Se a gente foca só em coisas materiais, ou se a gente acha que essa existência é única, que a gente deve aproveitá-la ao máximo possível para cometer qualquer tipo de excesso, quando a gente chega do outro lado, a gente ainda está tão apegado a essa realidade que a gente formou enquanto a gente estava aqui, que a transição é muito complicada e a gente fica num outro mundo, mas com todas as sensações deste mundo, né? E pouco a pouco o filme vai mostrando que quando André Luiz vai se desligando dessas coisas após o atendimento que ele teve na Colônia Nosso Lar, no momento que ele se predispõe a trabalhar, a participar dos grupos de auxílio, quando ele vai trabalhar nas câmaras de retificação ali e deixa de lado todo aquele orgulho que ele tinha de ser sido um médico muito importante aqui no planeta Terra, e passa a ser mais um trabalhador lá, ele vai se desligando dessas coisas, ele vai evoluindo e ele vai conseguindo se adaptar muito mais à vida espiritual do que anteriormente, enquanto ele ainda estava muito apegado à matéria. Certo. Bom, e outro ponto, né, muito interessante que aparece no livro e também no filme, é a questão da oração, né? Isso é um fato que a ciência já está comprovando nos dias de hoje, né? Na década de 40 não existiam estudos científicos acerca da oração e mostra o valor e o poder que a oração tem até para a sua melhora, né? Física e espiritual, certo? Exatamente. No livro que eu escrevi, Desvendando o Nosso Lar, tem um capítulo que chama O Poder da Oração. Porque me chamou muito a atenção o tempo que o André Luiz passou no umbral, que foi 8 anos, sem nenhum tipo de socorro. E eu ficava imaginando enquanto lia, mas ninguém socorreu ele, ninguém auxiliou ele, né? E ele fala que no momento que o sofrimento foi tão grande, né, que ele caiu de joelhos, que ele se lembrou que poderia haver um Criador e começou a orar realmente com vontade, foi o primeiro momento onde o grupo socorrista, onde o ministro Clarencio pôde fazer o atendimento a ele, né? E depois ele tem até a informação que o ministro Clarencio já tinha visitado ele por várias vezes lá no umbral, mas pelo fato dele ainda estar muito ligado ao orgulho, ele ter sido uma pessoa ainda ser uma pessoa muito arrogante, ele não conseguia ver isso. A partir do momento que ele orou, ele conseguiu abrir todos os canais de recepção para sentir a presença daquele grupo que está lá, para sentir a presença de Deus e ver que há sempre alguém olhando por ele, né? E em Nosso Lar é relatado diversas vezes, né? Toda final de tarde, né? No momento do crepúsculo, tem oração que é feita por todos os habitantes da colônia. Todos eles se ligam em pensamento e oram, né? E aquele momento é um momento para recarregar todas as energias, né? Se refazer de todos os trabalhos que tiveram durante aquele dia. O que traz para a gente um grande ensinamento, né? Primeiro que a oração ela é o momento da gente se reenergizar, né? Da gente se ligar a Deus e buscar atrair para a gente sempre coisas boas, né? Aquela oração, obviamente, que não a oração repetida, a exaustão, né, decorada, mas aquela oração sincera, de coração, que foi em Nosso Lar, eu acho que foi o ponto-chave da transformação do André Luiz quando ele começou a orar. Com certeza. Bom, e além da oração, né, como eu disse, né, agora a ciência está conseguindo estudar um pouquinho mais, né? A gente vê também o valor da água, né, como um instrumento, né, a água fluidificada como um instrumento também para a melhoria do nosso corpo, de nossos sentimentos, né? Até uma das passagens, não sei se as pessoas já viram o filme ou não, mas a gente não pode contar muita coisa, mas uma das passagens com a água também é extremamente elucidativa, né, sobre esse aspecto, não? Sem dúvida nenhuma, né? Uma das coisas que a gente tem muita dúvida, né? Quando a gente chega lá, será que a gente precisa se alimentar? O que a gente vai comer? Será que tem comidas similares à do planeta? E a gente vê que o André Luiz, no momento que ele chega lá, e obviamente também não vou dar muitos detalhes, senão a gente conta o livro, conta a história do filme, mas o André Luiz, ele chega lá, o primeiro contato que ele tem em Nosso Lar é com uma sopa, que tem uma série de elementos ali para refazer a energia, toda a energia, recarregar as energias dele. E ele logo depois ele toma contato, ele vai até visitar ali o Bosque das Águas junto com Lísias, né, que mostra para ele a importância da água,
Até tem, no próprio filme tem uma cena quando ele vai fazer a primeira refeição na casa da Dona Laura, né? Tá esperando aquela comida e vem a água ali, né? E aí ela fala sobre a importância da água, né? No sentido de trazer, não só da água, mas de toda a alimentação. Mostra uma coisa que é sensacional. Se você está à mesa, pode ter o prato que for, mas se você está estressado, se você está irradiando energia ali, depois você está recebendo essa energia, né? E a água, ela tem um poder muito grande, né? Obviamente a água nosso lar, ela é um pouquinho diferente da água que a gente tem aqui, mas a água aqui é condutora assim de energia, né? Não é à toa que a gente sempre coloca um copo d'água ali, faz uma oração e depois bebe essa água fluidificada, né? Trazendo energias boas para nós, né? A questão da água é exaustivamente abordada em nosso lar, né? Mostra toda a luta no livro, né? Basicamente do governador para fazer com que os habitantes não mais buscassem os alimentos que tinham no planeta Terra e começassem a consumir a água e a partir daí se tornarem, não sei se mais leve é o termo, mas receberem os benefícios da alimentação por meio da água. Certo. Bom, Luiz, a gente vai fazer mais um breve intervalo e nós voltamos já já. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje estamos falando um pouquinho mais sobre o livro Desvendando o Nosso Lar, escrito pelo jornalista Luiz Eduardo de Souza. Bom, Luiz, algo que muitas pessoas têm dúvida, né, é sobre André Luiz. Quem foi ele na vida real? É interessante saber isso ou não? Qual a sua visão sobre isso? Acho que o ser humano, de forma geral, é muito curioso, né? Às vezes a gente fala, mas não é legal saber quem foi fulano em outra encarnação, mas é uma curiosidade geral, até nós mesmos, né? Obviamente a gente sempre imagina que a gente foi rei, foi alguém muito importante, né? Todo mundo quer ser alguém importante, exatamente, ninguém quer ser uma pessoa comum, né? Por isso que até no livro a gente comenta um pouquinho até sobre terapias de vida passada, né? E a gente fala da dificuldade que é você fazer isso sem ter uma necessidade muito grande, porque você pode se frustrar, né? Não teve reinado para todo mundo que imagina que foi rei, né? E de repente não teve tanta importância. O André Luiz, ele tem um perfil um pouquinho diferente dos outros espíritos que se comunicaram pelo Chico Xavier. Ele foi o primeiro espírito a procurar o anonimato. Quando terminou de digitar a obra e o Chico perguntou qual nome que seria assinado, o André Luiz falou que não revelaria o nome dele, mas poderia usar um nome que poderia ser qualquer nome, e aí acabou apontando para o irmão do Chico Xavier, que estava dormindo ali próximo, e falou: usa o nome dele, que é André Luiz. Vamos assinar como André Luiz. O Chico não entendeu muito, né? Mas por que não vai assinar com o nome? Aí o André Luiz só falou para ele: olha, logo você vai entender isso. E não deu outra, né? O nosso lar foi escrito em 1943 e em 1944 o Chico passou quase o ano todo envolvido no processo da família do Humberto de Campos, né? Onde ele foi para os tribunais porque a família reivindicava direitos autorais do Humberto de Campos, já que ele assinava com o próprio nome. E a partir dali o Chico entendeu por que o André Luiz também buscava o anonimato, né? O Chico, em mais de uma ocasião, revelou que a biografia do André Luiz no nosso lar estava truncada, de modo a não fazer com que ninguém pudesse reconhecer. Especulações do movimento espírita existem muitas, né? A principal delas é que ele teria sido o médico sanitarista Carlos Chagas, né? Mas como a biografia está truncada em nosso lar, fica impossível para a gente dizer com certeza, né? O que a gente sabe é que o Chico jamais, como em vários outros momentos, até na própria identidade dele de outras vidas, ele jamais negou, mas ele também não confirmava nada. Certo. Até mostrando que efetivamente isso não é mais importante, né? Não tá longe de ter importância o que você fez em outra existência, mas sim basicamente o que você está fazendo nessa existência. Exatamente, né? O trabalho para o bem, né? E como, né, a própria filosofia, né, doutrinária, né? Isso sim é o que importa. O quem foi, por que foi, é um dado não tão relevante assim, certo? Exatamente, né? Apesar da gente ser muito curioso, né, em termos disso, não tem jeito, né? Um dos principais questionamentos que eu tive falando sobre nosso lar é sobre a identidade de André Luiz, né? Bem como um dos principais questionamentos sobre Chico Xavier é sobre a identidade dele em outras vidas, né? Mas o mais importante é que o André Luiz, ele tem uma característica que é muito diferenciada. Ele foi o primeiro espírito a psicografar um livro, a trazer toda uma informação sobre o plano espiritual
sem que ele parecesse ser um mentor, ser alguém, ele parece alguém como nós, né? Ele é o mais próximo, ele chegou lá numa situação que todos nós podemos chegar da mesma maneira, mas ele mostrou num período de tempo muito curto, o quanto ele conseguiu evoluir, né? Ele teve um teste que foi um teste muito sério, quando ele retornou ao plano espiritual e viu a esposa dele já numa nova relação, num novo casamento, a dificuldade que foi, e ele conseguiu, a partir dali, se despojar, né? E o nosso lar, ele é repleto de exemplos disso, né? Como transformar aquele amor que algumas vezes a gente tem, que é paixão, que é apego, é você não querer, se eu morrer, se eu desencarnar, eu não quero que a minha esposa tenha mais ninguém, né? Ou a esposa pensando isso do marido. E o quanto ele conseguiu transformar aquilo, entender que, na verdade, o amor, que é aquele que prevalece, é o fraternal. Né? Sim. É aquele onde você busca o bem e você imagina que se a outra pessoa estiver feliz, estiver bem, você também está feliz. Né? E ele teve toda essa prova no nosso lado durante toda a história. Né? E durante o livro ele narra vários outros episódios. Eu sempre cito o livro, até porque o filme é uma versão mais condensada do livro. Né? Uma pena, né? Não dá para colocar todo o filme em um filme de 2 horas e meia aproximadamente. Bom, eu já tive a oportunidade, né, de dar uma olhadinha no seu livro, muito bom por sinal. O que o público que está em casa, né, o leitor, pode esperar, então, do Desvendando o Nosso Lar? A primeira coisa é uma explicação sobre as principais dúvidas que a gente tem, né? Da onde vim, para onde vou, a questão da alimentação espírita, o que você encontra do outro lado, a questão do sexo, né? Espíritos têm sexo, eles fazem sexo, está explicado lá em Desvendando o Nosso Lar, né? O que é umbral, né? Por que alguém vai para nosso lar, para que alguém vai para umbral? Trevas, né, que é uma outra região que foi comentada durante o livro Nosso Lar, o que seria essas trevas, né? Por que lá tem espíritos que, segundo o próprio Nosso Lar, são mais endurecidos do que estão no umbral? O poder da oração, como eu falei, né? O que ela traz, como a gente pode conduzir e o que a gente vai encontrar efetivamente do outro lado. E eu acho que a principal característica do Desvendando o Nosso Lar é que é um livro de fácil leitura. Eu tenho uma preocupação muito grande de explicar as coisas da maneira mais simples possível. A gente sabe que Kardec trouxe toda uma codificação maravilhosa, mas Kardec é erudito, né? Algumas vezes você precisa de um dicionário do lado para entender alguns dos termos, né? Por isso que até em Desvendando o Nosso Lar, em alguns momentos eu peço licença ao público espírita para dizer, fulano morreu. Porque eu sei que morreu, qualquer um vai entender, espírita não espírita. Desencarnou já é um conceito que ele precisa, obviamente, até no livro a gente explica a diferença de reencarnação, de ressurreição, né? Por que o espiritismo, por que outras religiões falam em ressurreição, enfim. É um livro que você, em uma quantidade, um período bem rápido, toma contato com basicamente as principais dúvidas de quem está entrando no espiritismo, algumas dúvidas de quem já está há um tempo no espiritismo e quer saber exatamente o que vai acontecer do outro lado. Obviamente, assim, não há uma receita de bolo, né? Cada pessoa, cada processo reencarnatório funciona de uma maneira diferente. Certo. Mas em linhas gerais ali explica, e eu acho que quem termina de ler, pelo menos a experiência que a gente está tendo com o público que está lendo Desvendando o Nosso Lar, ele sai com uma noção assim, muitas coisas que ele fala, vou ler de novo o Nosso Lar, porque eu tenho certeza que isso não estava em Nosso Lar. Aí vai ler, está lá, né? Porque passou algumas vezes por Nosso Lar e não teve contato com esse tipo de informação. Tá certo, então, Luiz. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, mas o nosso bloco termina por aqui. Bom, Décio, agora é com você. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Luiz Eduardo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho a sensação de que essa obra, o filme, e mesmo o livro, que foi o primeiro da série de André Luiz, é apenas a ponta do iceberg. Como eles destacaram na entrevista, tanto o Luiz quanto a Giovana, a gente tem uma sensação, quando está lendo a obra de André Luiz, de que existem uns 4 ou 5 livros dentro do mesmo livro. Ou seja, quando a gente lê a primeira vez, a gente lê prestando atenção no romance, na história, na trama. Num segundo momento, a gente já presta atenção nas informações que ele traz sobre o mundo espiritual, sobre a realidade do plano espiritual. Num terceiro momento, a gente já começa a perceber informações científicas, algumas que foram antecipadas, outras que já eram
bastante novas para a época em que o livro foi escrito. E com um detalhe, né, escrito por uma pessoa, o Chico, que não tinha condições culturais para antecipar esse conhecimento científico. E numa quarta vez a gente levanta algumas previsões, algumas coisas que nem a ciência atual ainda não conseguiu chegar nem abordar. E a gente vê como é complexa e como é bonita essa obra. E eu fico pensando nos outros livros, né, do André. O Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e tantos outros livros que têm um cabedal, uma quantidade de conhecimento científico gigantesca e que a gente mal alcança ainda nos dias de hoje. Então, é uma oferta que foi feita pela espiritualidade e por esse nosso grande apóstolo do Espiritismo, que é Francisco Cândido Xavier, que quem puder ou quem quiser pode obter essas obras e tentar compartilhar de tanta informação e de tantas novidades que ainda vão acontecer na ciência no nosso plano terreno. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Ciência e Espiritualidade e espero também que vocês estejam conosco no nosso próximo programa. Até lá!